É isso mesmo, Paulane Santos, estamos de volta da programação da TV Mar Canal 525 para trazer também a informação com clareza para o nosso telespectador, se é verdade, o que é mito também. A nossa intenção é sempre levar a informação de forma precisa para aqueles que nos acompanham diariamente na nossa programação pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e através das nossas redes sociais. As reações às vacinas que estão sendo aplicadas na sociedade. O que é verdade, o que é mito, nós vamos saber com uma especialista sobre o assunto. A infectologista Luciana Pacheco vai trazer para a gente, já que esse assunto tem dividido muitas opiniões, principalmente para as pessoas que ainda são resistentes quanto ao uso da vacina para combater a Covid-19. Luciana, o que é verdade sobre essas reações? O que é que você poderia passar para os nossos telespectadores? Existem algumas modalidades de vacinas produzidas em determinados laboratórios que provocam algumas reações nos seres humanos? Bom dia. Bom dia. Toda vacina pode provocar reação. Geralmente essas reações são locais, onde a vacina foi aplicada, mas pode ser também sistêmicas. E aí vai depender da forma como a vacina é produzida. Então, com relação à Coronavac, por exemplo, nós temos no Brasil 3 vacinas. A Coronavac, a da Pfizer, que é a que chegou agora, mas ainda não foi aplicada, pelo menos em Alagoas, e a da AstraZeneca, né, que é aquela da Fiocruz. A forma como cada uma é feita é diferente, e isso faz também aparecer mais ou menos reação. A Coronavac ela é feita de vírus inativados, então a reação é muito pequena. É mais do mesmo local, às vezes a pessoa tem dor no braço, mas pode ter uma reação, espirro, uma coisa bem leve, que mais ou menos 24 horas, 48 horas está resolvido. A AstraZeneca, que é a que mais está sendo aplicada, ela é de uma forma diferente a aplicação. Um vírus um vetor que leva o Coronavac para o organismo. É um vírus, mas as reações podem ser maiores. Então, as pessoas também podem ser locais, dor no local do braço, vermelho, pode ficar meio quente, meio edemaciado. E reações sistêmicas, que aí são febre, calafrio, dor de cabeça, dor no corpo. Isso pode acontecer. Geralmente acontece em menores de 60 anos, que foi o que o estudo da vacina mostrou. Então, isso a gente tem visto na prática. Os idosos normalmente não têm essa reação, e os mais jovens têm essa reação mais intensa. As reações se assemelham um pouco à doença, mas não é exatamente a doença que a gente pega com a vacina. A gente desenvolve os anticorpos e essa reação do organismo é o que faz acontecer esses sinais e sintomas que a pessoa apresenta. Normalmente isso não passa de 72 horas, é autolimitado, desaparece sem maior preocupação. Claro que se a pessoa persistir com isso, uma febre muito alta, uma convulsão, por exemplo, ela precisa de um atendimento médico. Mas na maioria das vezes as pessoas resolvem ficando em casa quietinhos, aguardando a reação passar. Existem casos de pessoas que precisaram de apoio médico depois de injetarem, de receberem as vacinas, Luciana? Tem registro desse sentido? Tem registro. Todos esses eventos que a gente chama evento adverso, todos esses eventos, eles devem ser notificados. Então, se a pessoa tem um evento mais moderado a grave, como a gente chama, eles devem notificar numa unidade de saúde, ou no CRI, que é aquele Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, para que isso seja notificado e acompanhado. Então, até com a Coronavac, porque a pessoa pode ter reação à mistura que se faz para a vacina, para induzir a vacina, né? São as substâncias associadas que a pessoa pode ter reação a isso. Então, aqui em Maceió, a gente soube de 2 técnicos de enfermagem que precisaram se internar porque fizeram uma reação imediata à vacina, mas é logo imediata. E aí elas foram medicadas e sobreviveram. É uma reação anafilática, como a gente chama. Normalmente se resolve aí 24, 48 horas. Então, faz a medicação específica para isso. Mas, de uma maneira geral, das 3 vacinas, a da Pfizer, que a gente não aplicou ainda, mas que, pelos relatos que existem, também ela pode ser reativa, tão reativa como tão reatogênica como a da AstraZeneca, mas, de uma maneira geral, a gente não vê óbitos com relação a isso. Mas
Outra coisa que a gente está vendo, uma outra reação, são o relato de tromboses com a AstraZeneca. Tanto que a vacina foi suspensa, por enquanto, nas gestantes, porque uma gestante morreu, o caso está sendo investigado. Mas quando a gente fala custo-benefício, a gente sabe no mundo todo que são 4 casos para 1 milhão de doses. Sim. Então, é claro que a gente vai ter que avaliar a condição de cada pessoa que já tem algum histórico de trombose, para que a gente possa fazer aquela vacina. Mas, de uma maneira geral, as vacinas todas são seguras, precisam de 2 doses. Não é porque eu tive reação na primeira vez que eu vou deixar de tomar a segunda, porque aí eu não me imunizo, não adianta nada. Sim. E geralmente, pelos estudos também, a segunda dose, as reações da segunda dose são muito pequenas quando se compara com a da primeira. Então, quem teve reação, não fique com medo da segunda dose, mas tome a sua vacina na hora certa. Agora, Luciana, diante de todas as explicações que você trouxe, é razão ainda para que os cidadãos tenham medo de se vacinar, mesmo com esses sintomas? Ou a vacina é a principal alternativa para poder manter a continuidade da saúde, a continuidade da vida e não correr o risco de ser infectado pelo vírus da Covid? Muito pior do que a reação da vacina é a reação da Covid. Né? A gente ter Covid e precisar se internar e com mais de 400 mil mortos no nosso país. Então, o que a gente não quer é que as pessoas continuem se contaminando e se infectando, adoecendo e tantas morrendo. Então, a gente acredita, do ponto de vista de saúde pública, que a gente só vai conseguir realmente voltar à vida normal quando mais ou menos 80% da população estiver vacinada. A gente nem tem 20% ainda dessa população brasileira tão grande vacinada. Então, é preciso que as pessoas se vacinem. Toda vacina dá reação. Quando a gente leva nosso filho pequeno para vacinar, a gente sabe que ele depois tem uma reação. Fica com febre, fica abusadinho. Isso é normal de toda vacina. Não sei porque essa celeuma toda agora com relação à Covid, porque as vacinas são assim desde que foram criadas. E nenhuma tem 100% de eficácia. Sempre existem falhas vacinais, pelo próprio organismo que não desenvolve a imunidade correta, pelas próprias circunstâncias da vacinação. Então, da imunização de cada um. Uma última colocação a respeito de quem já tomou a segunda dose. É possível a pessoa ainda contrair o vírus? É real essa possibilidade? Já inclusive com alguns casos em que pessoas morreram depois de ter tomado a segunda dose. Como é esse parâmetro, já que as pessoas naturalmente relaxam, se sentem mais seguras depois que tomam a segunda dose da vacina? Por favor. Essa insegurança ela ainda é muito precipitada agora, nesse momento. Como eu falei, a gente só tem 20% da população, nem isso ainda, brasileira vacinada. E a gente precisa ter esse quantitativo de 80% aí para que realmente a gente consiga acreditar que a transmissão do vírus não vai mais acontecer no nosso meio, ou vai acontecer de uma forma muito, muito menor. Mas existe, como eu falei, nenhuma vacina tem 100% de eficácia, nenhuma delas que a gente conhece. E aí, por isso mesmo, as pessoas podem adoecer depois de tomar. Pelos estudos feitos, o mais importante é que todas as vacinas, elas determinam que uma menor gravidade, no caso, menor gravidade, menor internamento, menor número de óbitos. Algumas pessoas já morreram mesmo depois da vacina, mas elas também não estavam no tempo ideal de se considerarem imunizadas. Elas adquiriram antes de completar a segunda dose, e de terem tomado a segunda dose, e outras de, mesmo com as 2 doses, um tempo pequeno entre a segunda dose e o adoecimento. Então, mesmo vacinado, continue usando máscara, continue mantendo distanciamento social, continue lavando as mãos, que são as medidas que a gente sabe que são eficazes e que conseguem reduzir essa possibilidade de transmissão. Nós conversamos com Luciana Pacheco, ela que é infectologista, trazendo várias explicações por Orlane Santos. E para contextualizar para o telespectador que acompanhou a entrevista somente da metade e que estará disponível durante toda a programação da TV Mar, através do portal Gazeta Web e do aplicativo TV Mar, não existe alternativa melhor do que tomar a vacina, tá? E acabar mantendo os cuidados para que a população continue buscando os mecanismos suficientes para poder manter a saúde. Não existe situações mais eficazes que possam garantir esta segurança para a população
com a participação de Luciana Pacheco, ela que é infectologista. Nós vamos nos despedindo da nossa programação. Eu ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Amanhã teremos um novo encontro a partir de 8h30 da manhã no Departamento de Jornalismo da sua TV Mar. Segue você, Porlane. Até amanhã.